quando fracassamos, nós repetimos o erro e esperamos por melhorias, mas não tem como. E aí? Qual é que vai ser a desculpa de hoje? Qual é que vai ser a historinha de hoje? Qual é que vai ser a lamentação de hoje? Que nenhuma das nossas mágoas domine sobre nós, que nenhum dos nossos fracassos domine sobre nós. Se nós estivermos bem, vamos ser criticados. Se estivermos mal, vamos ser criticados. Não importa nada daquilo que a gente faça, vai sempre ter o positivo e o negativo. Mas o nosso foco tem que ser aquilo que é positivo, mas nós não iremos conseguir fugir do negativo. Então, temos que fazer com que essa energia trabalhe a nosso favor. Por mais que pareça que esteja a trabalhar contra nós, nós vamos trabalhar de forma contrária, usando essa energia a nosso favor. Se for para nos criticarem, que critiquem, que nós iremos crescer de glória em glória, nós iremos sempre focar naquilo que dá retorno e iremos sempre manifestar aquilo que nós queremos. Não somente com palavras, mas com orações fortes que envolvem mentalizações e ações bem definidas. Nós, quando tínhamos 1 ano de idade, 2 anos de idade, nós não nos importávamos com o que as pessoas falavam. Muitos de nós podemos até não lembrar dessa fase, mas se tu olhas para uma criança, tu vais rir dela, ela vai rir contigo. Ela vai cair, pode até chorar, mas vai tentar sempre levantar. Antes de andar, porque tudo é um processo. E antes de nós andarmos, nós gatinhamos. Antes de gatinharmos, tivemos que ter sido carregados pela nossa mãe ou pelo nosso encarregado de educação ao colo. Mas do ventre, a gente saiu, veio para o mundo. Estando no mundo, tudo foi um processo, mesmo antes de chegar até ao mundo. Então, nós temos que respeitar todos os processos, independentemente se ele é bom ou mau. E naquilo que toca discriminação, insultos, crenças limitantes ou mesmo a falta de confiança que o mundo demonstra para conosco e nós acreditamos nisso e acabamos por não ter confiança em nós, nós devemos respeitar, mas nós temos que ter um propósito bem definido para que isso não nos abale. Propósito não é nada de outro mundo. Tu tens que saber que há múltiplos propósitos e que um dia tem que ser planeado. Tem que haver planejamento em tudo aquilo que tu fazes. Tem que haver intenção em tudo aquilo que tu fazes. Porque senão estará tudo distorcido e tu serás engolido por tudo aquilo que o mundo dirá que tu és. Que na verdade é tudo mentira. Porque o que tu és está escrito em Gênesis 1:26. Tu és imagem e semelhança do Criador e tu estás no mundo para dominar sobre tudo. Há pessoas que interpretam mal essa palavra, essa passagem. Não é sobre querer ser Deus, porque ninguém aqui é Deus. Nós somos imagem e semelhança. Então, se tu és semelhante a Ele, tu tens que te enxergar melhor, porque não é somente sobre o que está escrito. Quem escreveu a Bíblia foi o homem, mas homens com extrema capacidade para desenvolver aquilo que foi desenvolvido. E tu também tens essa capacidade. Se decidires ser obediente, se decidires viver em mente sã, em corpo são, se decidires respeitar aquilo que é a natureza, porque tu fazes parte da natureza. Mas voltando para a analogia do bebê, da criança, a criança quando cai, ela pode chorar, como também pode rir. E a maior parte das vezes ela ri, porque o que os pais mais querem é ver o seu bebê andar. Então aquilo acaba por virar uma brincadeira, depois de um pequeno sofrimento, porque há vezes que o bebê cai mal e isso às vezes até pode gerar um grande ferimento, mas é muito raro. Mas eu ainda me lembro de uma analogia que a minha avó tinha, quando a minha irmã Marta estava a tentar andar e a minha madrasta, ela tinha muitos problemas com isso, porque eles foram educados de outra maneira. O que é que a minha avó disse para a minha madrasta quando ela não queria que a minha irmã andasse no chão? Porque o chão era de pedra, não era mosaico, pelo menos naquela circunstância onde nós nos encontrávamos. E a minha madrasta, completamente preocupada, sempre a tentar agarrar a minha irmã, a minha avó disse: mas qual é o teu problema? Não estou a perceber. A criança tem que andar sim, mana. Mas olha para o chão, ela vai cair, ela vai se aleijar. A minha avó, com a sua calma, olhou para ela e disse: mas calma, ela vai cair no chão, certo? Sim, vai cair no chão, pode aleijar-se. Ela pode até se aleijar, mas do chão não vai passar. E não vai mesmo. E isso não é sobre a criança, não é sobre o chão, mas é sobre ti. Tu não podes trabalhar para os teus fracassos, porque os fracassos não são só fracassos. O chão é só chão, mas o fracasso não é só fracasso.
há um crescimento enorme no fracasso. Há um crescimento enorme no problema. Porque o fracasso também acaba por ser um problema. E nós temos que amar problemas. O fracasso é dado. E o que nós precisamos são de dados. Porque quando tu fracassas em algo, tu consegues reparar que aquilo está errado. E tu tens que mudar a forma como fizeste aquilo. Como assim a forma como fiz aquilo? Então, tu tinhas uma intenção ao fazer aquilo que estavas a fazer, mas só que deu errado. Mas tu tinhas uma intenção. Espero que a intenção tenha sido boa. Porque obviamente quando a nossa intenção é má, é errada, por mais que dê certo, vai chegar a uma altura que vai dar errado. Não tem como. Olha lá, coisa louca. Quando tu fazes algo errado, pode dar certo. E é mais fácil que dê certo. Porque o errado é o mais fácil. Só que chega uma altura de tanto fazer errado, dá mesmo errado. Porque o errado é errado, não tem como. Mas como sabemos quem governa esse mundo, obviamente que as coisas que são erradas darão mais certo que as coisas que são certas. Mas aí quando tu vais fazer algo certo, normalmente dá errado. Mas para dar certo, tu tens que continuar a tentar a forma como tu fazes, mas só que na mesma intenção. E aí acaba por dar certo. Então, quando tu cometes um erro, quando tu fracassas, não desistas. Porque esse fracasso vai te fortificar bastante. Mas tu tens que mudar a forma como tu estás a fazer as coisas. Normalmente nós quando fracassamos, nós repetimos o erro e esperamos por melhorias. Mas não tem como. Porque se tu fores a vestir a calça ao contrário e depois deres conta que a calça está ao contrário e fores vestir da mesma maneira, vai continuar ao contrário. Então tem que haver desapego. Porque tu podes até gostar como a calça está em ti de forma contrária. Mas só quando tu estiveres a andar, não vais andar bem. Porque a calça está ao contrário e há um padrão de como tu tens que vestir as calças. Não tem como. Então tens que ter desapego à forma como tu vês as calças de forma contrária e entender que as calças têm que ser usadas de forma certa. O certo é óbvio e nós muitos sabemos disso. Há pessoas que eu acho que não sabem o que é o certo, sinceramente. Porque parece muito difícil. Tu falas com a pessoa, ou a pessoa pode ser completamente alienada, ou então ela simplesmente não quer ver. Se tu és uma dessas pessoas que é completamente alienada, ou não quer ver o que realmente está a acontecer, tu não vais conseguir vencer. Até rimou. Tu não vais conseguir vencer, por quê? Porque há princípios nesse mundo que têm que ser seguidos. E se nós não seguirmos esses princípios que constam num livro, há um livro chamado Bíblia. É um livro de sabedoria. É um livro de sabedoria milenar. E esse livro milenar contém muita sabedoria. Sabedoria é essa que vem carregada de princípios. E podem falar o que quiserem, isso não é sobre aquilo que vocês acreditam, mas é sobre o que está escrito e sobre o que dá resultado. Porque as pessoas podem até falar muito, mas quais são os resultados? Não tem como. Tu podes ir contra muita coisa que já está escrita, mas os teus resultados? Pessoas que não seguem a palavra, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que venceram na vida, mas nunca, nem sequer foram a uma igreja, mas têm resultados na vida. Qualquer uma dessas pessoas seguiu princípios. Então nós temos que perceber que o primeiro princípio que nós temos que ter é o amor verdadeiro. Temos que ter o princípio de adquirir ao amor verdadeiro para lançar fora todo o medo. Porque aquele que tem amor verdadeiro, aquele que conseguiu acessar ao amor verdadeiro, deitará fora todo o medo. E é isso que mais está escrito na Bíblia, se não estou em erro. Não tenhas medo. O fracasso gera medo, gera insegurança, gera tudo o que é negativo para não prosperares. Então, se tu continuares com esse medo, tu não vais chegar a lado nenhum. É um medo que parece que é cansaço, parece que é falta de algo, e na verdade é, mas tudo aquilo que tu sentes falta já te foi entregue. Tu tens dentro de ti a tua voz, a tua mente, o teu espírito. Tudo isso tem que ser treinado. A voz tem que ser treinada, o espírito tem que ser treinado, a tua alma, o teu corpo, de forma geral. Conseguimos ver que é tudo uma questão de treino, mas nós fugimos a esse treino por causa do quê? Do medo. Se nós não tínhamos insegurança quando estávamos a aprender a andar, caíamos, quando caíamos, ríamos, depois de tentar várias vezes, porque no início, obviamente que choramos diversas vezes, mas só que depois começou a fazer parte do nosso cotidiano e
aquele ânimo da nossa mãe a querer que a gente ande, aquilo meio que virou uma brincadeira que era séria, bastante séria, levou com que a gente começasse a andar. E nós não nos importávamos com a nossa forma de falar, com a nossa forma de pensar, com as perguntas supostamente sem cabimento, mas que mesmo assim nós fazíamos quando éramos crianças, porque nós não nos importávamos com nada do que as pessoas iam falar. Então, se nessa altura não nos importávamos com o que as pessoas iam falar, por que agora tu te importas com o que as pessoas vão falar? Não tem sentido nenhum. E muita gente diz que eu sou criança demais, mas porque eu vivo a minha vida adoidado. Antigamente de uma maneira negativa, hoje em dia de uma maneira boa. Porque nós temos que carregar essa criancice dentro de nós, porque senão nós não vamos conseguir imaginar coisas que um adulto vai dizer que tens que ser seguro, tens que ter estabilidade, tens que pensar de forma a que haja garantias. E obviamente que temos que fazer isso, mas não dessa forma. De uma forma um pouquinho irresponsável. Porque a responsabilidade maior a gente entrega a Deus. O resto a gente tem que desfrutar. Se nós realmente somos humanos, porque há pessoas que pensam que são super-humanos, nós temos que respeitar que só há um que é perfeito e que não errou. Todos nós já quebramos com qualquer um princípio dos 10 mandamentos. Mas isso quer dizer que nós temos que continuar a quebrá-los? Não. Temos que fazer com que todos os dias sejam intencionais, alinhados a esses mandamentos, mas temos que ter em mente que não terá como chegarmos à perfeição, mas tem como nós nos aperfeiçoarmos. Então, falando de fracassos, diz comigo, os meus fracassos trabalham para mim. Eu não trabalho para eles. E a partir de hoje, eu vou fazer que cada erro que eu cometa seja uma potencialização para cada uma minha boa ação. Tu sabes os teus erros, tu sabes aquilo que tu tens medo, tu sabes aquilo que te impede. És tu. É tudo teu. Esses medos são teus. Esses supostos fracassos, que até podem ter ser, são teus. Mas é tudo teu. Lá está. Então, usa daquilo que é teu para ir atrás daquilo que é teu, por direito. E não sou eu que estou a dizer. É o que está escrito. É o que Deus te deu. Não tem como. O homem fez barcos, fez aviões, fez rádio, fez auriculares sem fios, não é? Acho que auricular é com fio, né? Um escutador. Enfim. Não há diferença nenhuma. Tudo dá para ouvir música. Mas desde o preciso momento em que tu vês um homem que consegue fazer fones que são conectados pelo Bluetooth e através desse Bluetooth tu não vês, não sentes, não consegues tocar, mas a voz é reproduzida nos teus ouvidos através de um dispositivo sem fios. Há muita coisa, como por exemplo, esse copo, que era energia, virou matéria. Esses pequenos detalhes, tu consegues ver que não há limitação para o homem. Apesar de muita gente dizer que nós somos limitados, nós não somos. De uma forma natural não somos. Porque uma semente é uma. Tu podes pegar numa semente, podes até saber quanto é que aquela semente dá. Se tu plantares outra vez a semente, ou as sementes que estarão dentro desses frutos, tu já não consegues ter o controle, porque é ilimitado. Porque depois tu replantares, replanta, será um processo contínuo, sem final. Então, sendo a natureza, acaba por ser dessa forma. A vida sempre fará parte. Não tem como, porque há vida em tudo. Tudo. Então, nós temos que tomar a decisão de querer viver. Mas viver de verdade. Mas tudo começa com uma decisão. Só uma. A virada do ano é só para marcar um calendário. A real virada da nossa vida. A verdadeira virada da nossa vida. Só decide quando nós decidimos virar. Quando nós decidimos mudar. Trocar. Melhorar. Mas o infortúnio é que as pessoas medianas colocam as suas viradas de vida para épocas. As pessoas colocam as suas decisões de vereditos, posso assim dizer, em mudanças de semestre, mudança de ano, nos inícios ou nos finais de semana. Gente do resultado não vive de datas. Gente do resultado vive de decisões. E às vezes parece que não, mas para tomar decisões é necessário disciplina. A disciplina não é algo do outro mundo. Nós pensamos que a disciplina é algo extremamente difícil, algo que nós não temos a capacidade de, é muito difícil e que
tem que haver muito foco. Para ser sincero, disciplina, ela para não ser algo que dificulta muito a nossa mente, nós temos que criar um ambiente. Porque quando nós criamos esse ambiente, nós acabamos por privar-nos daquilo que nós não queremos que tenha acesso. Então, tu chegas em casa, tu não queres comer chocolates, não queres beber, não queres estar mais envolvido com certos amigos. Então, tu crias um ambiente. Mas tens que criar um ambiente com um objetivo. É por isso que tu tens que tomar decisões claras na tua vida, não é? Essas decisões, dentro desse contexto, refiro-me a propósito, não é? Porque depois de estipulares o teu propósito, as outras decisões requerem um pouco de gasto de energia. Não vejas isso como algo de outro mundo, mas é necessário porque nós somos energia. Então, tu tendo um propósito bem definido, tu tens que entrar em hiperfoco. Tens que estar no foco. E é necessário criar um ambiente para que as coisas aconteçam. E como é que as coisas acontecem? Se tu não queres estar com a amizade X, crias um ambiente. Tira o Insta do telefone. Como é que tu comunicas com as pessoas? Quais são as tuas redes sociais? Quais são as tuas maiores distrações? Tira. Cria um ambiente. Por exemplo, eu aqui criei um ambiente. Para nada destruir esse ambiente, eu pus o telefone no modo de voo, está a filmar aqui, está a filmar ali, mas para não ter interferência, pus no modo de voo, tanto aqui como ali. Não tem ninguém em casa, a qualquer momento pode chegar, mas este ambiente aqui está preservado. Mesmo que alguém bata a porta, vocês não vão conseguir ouvir. A porta está trancada, ninguém vai conseguir entrar. O meu coração sabe aquilo que quer fazer, então não há nada que me vai incomodar. Por quê? Porque eu gerei um ambiente. Se eu não quero beber, não tem álcool em casa. Se eu não quero comer açúcar, não vai ter açúcar em casa. Então, cria um ambiente para que a disciplina não tenha que ser disciplina. Porque nós queremos coisas rápidas e fáceis. Então, se o Instagram estiver ali à disposição, se a bebida estiver à disposição, se a porta estiver aberta, se a minha rede estiver à disposição para as pessoas ligarem e interferirem, se diversas coisas estiverem à nossa disposição, a gente tem mais facilidade em desfrutar disso. Então, aquilo que tem que ser feito tem que ser intencional. Porque tu serás o culpado se não criares esse ambiente e se fores atrás disso de forma intencional. Porque às vezes não é assim tão intencional. Nós somos seres humanos e, a banana está aqui. Está ao meu dispor. Às vezes é automático. Mas mesmo assim tem que ser uma luta constante. Há pessoas que têm mais facilidade em deixar o álcool aqui, olhar para o álcool todos os dias, o chocolate ali. Cada um é como é. Mas todos nós temos que entender que cada um é como é. Nós não somos todos iguais. Isso é algo que disseram durante a nossa criação, mas nós não somos todos iguais. Tira já isso da tua cabeça. Porque se fôssemos todos iguais, a gente teria código de barra. Ok, que daqui a uns anos, quando analisarem os nossos ossos, vão conseguir distinguir quem era homem, quem era mulher. Mas nós somos corpo também. E enquanto o nosso corpo estiver válido, tu podes crer que nós não somos todos iguais. A nossa mente não é igual, o nosso cérebro não é igual, o nosso cérebro. Nós não somos iguais, a nossa aparência, mesmo os gêmeos não são. Então tira essa crença limitante da tua cabeça. Cada um tem as suas técnicas, cada um tem os seus métodos, e mesmo eu sendo um mentor de mentalidade e disciplina, tudo aquilo que escutares, tudo aquilo que sairá da minha boca é simplesmente uma faísca para tu fazeres mastermind e tomares a tua tomada de decisão para seguir o teu caminho. Não vale a pena quereres fazer aquilo que eu já fiz, não vale a pena quereres alcançar aquilo que eu já alcancei em termos mentais, porque cada um é como é. Somos exemplo. Então, cada um aqui no mundo é exemplar. Tu pegas nesse exemplo, não é? Falando de aplicativos, conforme se diz nos aplicativos, tu tens os templates, tu pegas esse template e tu tens que te basear naquilo para criar algo que será teu. Porque, na verdade, não tem ninguém que criou algo nesse mundo. Só um. Tudo o resto foi aperfeiçoamento, melhoramento. Tudo foi um exemplo. Mesmo o avião, mesmo o barco, tudo aquilo que o homem faz é exemplo de algo já feito de forma natural. A disciplina cria hábito. Depois de virar hábito já não é mais disciplina, porque tu já estás habituado a fazer aquilo. Aí quando virar hábito tudo muda, porque passa a ser a tua identidade. Quando é a tua identidade, irmão, ninguém te segura. Tu já não fazes por obrigação, tu fazes porque tu és assim. E as pessoas têm que aceitar. Nós fomos programados, nós temos que reprogramar
essa programação e ativar a nossa identidade, a identidade que nós queremos para nós. Muitos de nós não gostam daquilo que são, não gostam daquilo que pensam, têm problemas de identidade. E tem como vencer isso, tem como virar isso, trocar isso, tendo disciplina para a aderência do hábito que irá gerar identidade. Não temos disciplina, mas queremos ter. Nós arranjamos desculpa para não fazer algo. Mas aí quando a gente deixa de criar desculpas e a fazer aquilo que precisa ser feito, nós começamos a elevar o nosso nível e aí nós conseguimos habituar-nos a algo que não era habitual. Mas como houve disciplina, gerou hábito, hábito gera identidade. Aí ao invés de tu arranjar desculpa para não fazer, tu vais arranjar desculpa para fazer. E isso é a melhor parte do processo. Quando tu começas a criar o teu ambiente, já não te encaixas em diversos ambientes, e ao invés de arranjar desculpa para ir para esses ambientes, tu arranjas desculpa para estares no teu ambiente, arranjas desculpa para te priorizares, para não teres que viver aquilo que o exterior te obriga a fazer, direto ou indiretamente, mas sim, tu arranjas motivos e te motivas e arranjas desculpas para fazeres aquilo que o teu interior quer. E quando tu entras nesse estado de amor próprio, tu entras em estado de flow. Não sei se vocês já ouviram falar de estado de flow. O estado de flow é quando tu fluis, tu entras em estado de fluidez. Nós, quando somos pressionados por nós, de forma natural, obviamente, pressão é bom, mas moderada, como tudo na vida, tudo precisa estar na balança, nós nos sentimos leves. Por quê? Porque nós estamos a fazer aquilo que nós queremos fazer. A nossa única obrigação é connosco, e nós, como estamos a fazer aquilo que nós queremos fazer, acaba por ser leve. Quem é leve não tem apego. Quem não tem apego é desapegado. Quem é desapegado decide e vai. Obviamente que há casos diferentes, como perda de familiares, relacionamentos longos, que depois terminam porque não tinham um propósito, e diversas poucas coisas que abalam o ser humano de forma extrema. Há pessoas que trabalham a sua inteligência emocional até o ponto de, isso já estamos a falar de agentes secretos e malta da pesada, que treinam a sua inteligência emocional ao ponto de terem a capacidade de matar até o próprio filho e não sentirem nada. Mas como acredito que muitos de vocês não estão nessa, não deixando de vos aconselhar de estudar a inteligência emocional o máximo possível, porque as nossas emoções são muito importantes e nós somos movidos por elas, mas não devemos ser movidos por elas. Porque felicidade é identidade. Alegria é uma emoção. Se tu fores movido por alegria, é muito mau. É uma emoção, as emoções vão e vêm. Mas quando tu és uma pessoa feliz, acaba por ser diferente. Porque independentemente do que esteja a acontecer, vai ter sempre um momento durante o dia que tu vais conseguir rir, vais conseguir contemplar, vais conseguir alegrar-te. Mesmo no meio, porque depois a emoção vem. Mesmo no meio do caos, porque tu és uma pessoa feliz. Felicidade é identidade. Então, com essa analogia, dá para ver que quando tu tens uma identidade forte, é difícil de seres abalado. És ser humano, vais te sentir mal, vai te dar vontade de parar, vai te dar vontade de desconfiar, vai te dar um monte de emoções e pensamentos e coisas naturais, porque tu és feito disso. Mas só que há algo subnatural que disse que tu és semelhante a ele. Então tu tens que assumir essa posição o mais rápido possível para que possas viver aquilo que já foi possibilitado para ti. Quando tu fluis, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Essa fluidez é muito necessária por quê? Porque essa fluidez faz com que tu tenhas clareza mental. E essa clareza mental é energia. Nós somos seres energéticos. E essa energia tem que ser retroalimentada. Tem que ser alimentada e retroalimentada. Temos que descansar, temos que desfrutar. Mas eu sou do tipo de pessoa que acha que nós não devemos relaxar. Se somos imagem e semelhança, somos semelhança de um governante. Somos semelhança de alguém que, dizendo alguém, não é propriamente uma pessoa, Deus é espírito, mas pela palavra, Senhor. Somos semelhança de algo que é forte, firme e que descansa, porque merece e é necessário. Mas relaxar é algo dos folgados. Governantes não descansam, não relaxam, correção.
governantes estão sempre prontos para a guerra, estão sempre prontos para o embate, estão sempre prontos para a tomada de decisão, estão sempre prontos para qualquer coisa. De tão relaxado que a pessoa não está em prontidão. Quem está a descansar está em prontidão. É sobre prontidão. Ninguém nasceu pronto. Ninguém. E eu acredito que ninguém também está pronto para alguma coisa. Porque a pessoa que vai dizer, eu fui corajoso, tu só sabes que tu foste corajoso depois de agir. Tu sabes que és fraco porque tu não estás a agir. Antes da ação tu és fraco. Não é antes da ação que tu és corajoso depois da ação. Então ninguém nasce em prontidão. Mas só que estar relaxado é estar no fracasso. O descanso é necessário. Mas à medida que tu preferes descansar e não relaxar, tu estás sempre em prontidão para avançar, para governar. E aí é necessário porque à medida que tu vais crescendo nessa fluidez, tem que haver um descanso, não um relaxo. Porque a pessoa que relaxa fica no comodismo. E quando tu ficas cômodo, a tua perspectiva e a tua clareza mental começa a mudar. Porquê? Porque tu, de primeira instância, tu queres governar, tu queres crescer, tu queres atingir algo para adquirir a tua liberdade. É esse, o ser humano por natureza quer liberdade, quer ser livre. O dinheiro atualmente faz com que as pessoas pensem que essa é a verdadeira liberdade. Parece, mas não é. O dinheiro vem de forma natural quando nós somos naturais. A verdadeira liberdade é interior. O dinheiro é papel, é troca de energia. Todas as pessoas que tomaram o autogoverno das suas vidas, elas vão falar isso para ti. Eu não tenho muito dinheiro, mas já tive muito apego ao dinheiro. Hoje em dia não tenho apego ao dinheiro e eu consigo dizer isso de boca cheia. Dinheiro não é nada. Porque se trocassem a forma de pagamento agora, o dinheiro não ia valer mais. Porque nós temos formas de pagamento, tanto cash, PayPal, whatever. Mas é dinheiro. Agora vão dizer, pronto, os pagamentos agora já não são com dinheiro, vamos voltar aos tempos antigos, em que vamos ter que fazer o pagamento com arroz, vamos ter que fazer pagamento com aquilo que vocês têm dentro de casa, tanto com as suas roupas, o dinheiro já não vai ter valor. Aí o quê? A felicidade não, a alegria, ou o objetivo, vai ser o quê? Vai ser mais o dinheiro? Não. Então aí nós conseguimos ver que não é sobre o dinheiro, mas sobre nós, o nosso interior. Obviamente que o dinheiro hoje em dia move o mundo, mas vamos deixar isso para depois, porque eu sou mentor de mentalidade e disciplina, mas não tem como não falar do dinheiro, mas dizer que o foco aqui não é o dinheiro. E se tu pensas que eu vou te falar como adquirir dinheiro, ainda não. Mas um dia falarei. Mas o mais importante é a semente. Isso aqui é uma semente. Uma semente que tem que ser plantada. Porque o dinheiro é só o fruto. O dinheiro é só o fruto. E enquanto não puseres isso na tua cabeça, a tua vida não vai correr bem. Então, se o dinheiro é troca de energia, o nosso conhecimento também é energia. E essa energia não é a única que é necessária. Não é a única que faz parte de nós. Somos seres espirituais e há muitas energias à nossa volta. E nós temos que focar naquelas que importam. Temos que dar palco para aquelas que importam. Há uma energia que nós temos que combatê-la a cada fase da nossa vida, a cada momento, né, ou em todas as circunstâncias em que nos deparemos com a mudança de nível. Eu vejo as coisas dessa maneira. Eu vejo a vida como se fosse um jogo, como se fosse um filme, como se fosse uma série. Mas isso aqui é vida real. Mas são só formas de ver as coisas. Da minha parte, cada um vê a sua vida como quiser. O medo é uma energia que sempre fará parte de nós. E esse medo vem mascarado de preguiça, cansaço ou ilusão mental que vai te travar. Esquece. Quando tu não resolves o teu espírito, que é o mais importante, não consegues resolver a tua alma, não consegues resolver a tua mente, o teu corpo trava, não faz nada. Então temos que resolver passo a passo. Há 2 medos significativos que nós vamos torná-los insignificantes. E quando nós dominamos esses medos, nós conseguimos desbloquear a nossa própria vida. Antes de falar sobre esses medos, eu quero dizer-te, decide, executa, repete, falha, aprende, sem datas, sem desculpa, sem apego e sempre em busca do autodesenvolvimento.
O ser humano age por instinto, principalmente em momentos de sobrevivência, aquele perigo, o stress também. O corpo ativa ou dá respostas automáticas com base a isso, respostas ligadas à sobrevivência. Mas nós não somos apenas instinto, nós temos consciência, raciocínio, temos escolhas, temos a capacidade de fazer escolhas. Há muitos seres, não digo seres humanos, mas também seres humanos que simplesmente agem por instinto e carregam aquele instinto animal. E isso é mau. É por isso que temos que ir sempre em busca do nosso desenvolvimento pessoal e conhecer o nosso cérebro, conhecer os nossos impulsos, conhecer quem nós somos de verdade e aquilo que nós queremos. Isso dá-nos a capacidade de superar, queria dizer equilibrar, mas fica só pelo superar esses impulsos. Obviamente que no processo não dá para superar de uma vez, vai ter que haver balanceamento, vai ter que haver entendimento do que não somos perfeitos, mas depois dá para chegar à superação, se tu quiseres. É um processo longo, mas dá. E é o que nós temos que ter em mente, que dá para fazer. Independentemente dos erros, independentemente dos fracassos, dá para fazer. Nós temos o instinto de sobrevivência, que ele quer nos manter vivos. O instinto de sobrevivência, ele quer manter-nos vivos e com energia. Ele protege, alerta, preserva também, preserva-nos muito. E é isso que nos leva à procrastinação. Mas isso é uma ameaça a tudo que exige responsabilidade, exposição, disciplina, mudança, crescimento em geral. Porque tudo isso que eu acabei de citar nos leva a crescimento pessoal. Para o instinto, evolução parece perigo. O nosso corpo responde dessa forma. É por isso que sentimos medo quando vamos crescer, ou quando está por acontecer algo novo, nós temos ansiedade. A ansiedade também é um medo. Então, quais são os grandes dois medos? O primeiro medo é o medo fisiológico. É natural. Qualquer um deles é natural. Mas nós temos que saber dar palco àquilo que merece palco e não dar palco àquilo que não merece palco. Há linhas de pensamento que a gente tem que a gente pode priorizar e tem umas que a gente simplesmente deixa. Não dá, não presta atenção para aquilo. Não traz aquilo para o mundo físico, falando, fazendo com que as pessoas escutem, com que outros idealizem, com que outros escrevam, com que outros materializem. Então, temos o medo fisiológico, é o medo automático do corpo. O coração acelera, tens ansiedade, ficas tenso e entras num modo de lutar ou fugir. Serve para te proteger, mas não para governar a tua vida. Depois, temos o medo número 2, que é o medo emocional. Medo de falhar, ser criticado, julgado, rejeitado. Esse é o medo de mudar. Esse medo paralisa, sabota, adia tudo. Quando esses dois medos dominam a tua vida, acabou. O externo domina a tua vida e acaba por decidir a tua vida porque tu não dominaste o interior. Será que quando a gente domina o interior, a gente consegue dominar o exterior? Não de todo. Mas se tu acreditas na lei da atração, tu dominando o teu interior, tu consegues dominar o teu exterior, trazendo aquilo que tu queres até ti e afastando aquilo que não queres de ti. Porque quando tu dominas, tu consegues viver de acordo como tu queres. E assim a vida expande. E como é que dá para dominar esses medos? Tem que esforçar a barra. Tem que esforçar a barra de elevação. Tem que forçar o guião. Forçar o guião, mesmo com medo, vai. Mesmo desconfortável ou mesmo sem garantia, vai. Só assim, dessa forma, conseguimos criar o nosso próprio sistema. Todo mundo fala do sistema. O mundo é feito por sistemas. Nós, ao querer sair do sistema, do Estado, vamos estar sempre inseridos num sistema. Não é só o Estado, são vários sistemas, mas o que nós temos que fazer é implementar o nosso sistema dentro e fora desses sistemas. Criar o nosso próprio ambiente, porque é a nossa própria vida. Ter a nossa vida, viver a nossa vida conforme nós queremos viver a nossa vida, sem desrespeitar os outros sistemas, mas também sem nos render a esses sistemas. Até um certo ponto. Não é porque há um sistema de fuso horário que foi implementado. Nós temos a linha internacional de data,
que tu estás em Portugal e depois passas uma determinada área, o horário já muda porque entraste num outro país, é tudo imaginário, não é? Imaginário, escapa-me agora a palavra, mas fizeram com que isso fosse real, mas não é real, não é natural e foi algo decidido pelo homem. Isso é um sistema. Há o sistema do Estado que prefere escolarizar as pessoas para que elas sejam bons empregados e não bons funcionários do povo. Como é que é ser funcionário do povo? Ser empresário. Mas é sobre isso. Muitos de vocês querem ser empresários e para chegarem até aí, para vocês terem as vossas empresas, para vocês terem as vossas fontes de rendimento, têm que vencer esses medos. Quebrar esse guião e forçar o nosso próprio guião, escrito por nós, e assumir o risco de pensar por conta própria. Porque a vida é tua. Consciência da responsabilidade. E a responsabilidade, ela assusta quem prefere ser guiado. As pessoas que simplesmente querem ser guiadas ficarão assustadas por quê? Vamos supor que essas pessoas são as pessoas que estão ao teu redor, que vão te dizer, não faz, fica aqui, não. As pessoas que deveriam ajudar-te não te vão ajudar, de primeira instância. E nem esperes que elas te ajudem. Quem realmente vai pôr para arrebentar contigo nesse processo são as pessoas que também estão nesse processo, mas que tu só vais encontrar elas um pouco mais à frente. No início vais ter que fazer sozinho. É duro, mas tem que ser, porque senão vais acabar por estragar amizades, cortar familiares, porque o desenvolvimento é pessoal e nós só podemos começar a desenvolver em conjunto quando já temos uma certa knowledge e uma certa capacidade, já temos um certo desenvolvimento. Agora essa coisa de vamos crescer juntos, vamos fazer juntos, quando estão decididos a abdicar de tudo juntos. Porque antes da gente construir, a gente destrói. Os prédios têm que cavar, destruir prédio, para fazer novo terreno tem que cavar, limpar tudo bem, que é para começar a construir tudo. Outra vez, se não for assim, se não forem pessoas que querem abdicar de tudo para fazer tudo com vocês, esqueçam. Comecem sozinhos, para depois encontrarem pessoas que estão alinhadas a esse propósito. Da forma que nós aprendemos todas essas matérias na escola, né? Da forma que nós vivemos esse processo de escolarização, essas matérias todas que nos deram, tudo aquilo que nós aprendemos, nós também podemos aprender a ser bem-sucedidos. Tem como aprender a ser bem-sucedido. Então, por que nós não tiramos os próximos anos para aprender a ser bem-sucedidos? A escola fez mal? Não. A faculdade fez mal? Não. É tudo dados, é o que nós precisamos. Mas só que nós queremos ser ricos. E essa é a verdade. Nós queremos ser ricos monetariamente para ter liberdade. Mas antes de conseguirmos ser ricos monetariamente, para termos essa suposta liberdade, nós temos que ser ricos interiormente para termos a verdadeira liberdade, nos libertarmos para fazer com que chegue essa riqueza e essa liberdade dentro da sociedade. Na escola onde nós passamos esse processo de escolarização, nós aprendemos a ser obedientes e não a pensar. Então, ok, vamos ensinar-te a ser obediente e tu não vais pensar, não podes pensar porque aquilo que tu tens que pensar é aquilo que nós pensamos que tu tens que pensar para fazer aquilo que nós queremos que tu penses e não aquilo que tu pensas para não executares aquilo que tu pensas para prosperares. Essa é a minha analogia. Será que vocês acham o mesmo? Depois tem outra. Tu treinas a repetição, mas não treinas a produção. Ok, tu vais repetir, não vais esquecer de tudo aquilo que tu estudaste, porque isso fará com que tu tenhas obediência para aquilo que será o teu emprego, tu vais te formar, serás um ótimo, excelente empregado, porque repetição traz perfeição, né? Vamos assim dizer, e não te vamos ensinar a produção, porque se tu pensares e produzires, vais estar fora do nosso sistema e nós precisamos da tua cabeça para alimentar o nosso sistema e continuares a nos enriquecer. Porque se tu pensares e produzires, estás fora. E isso é uma perca para nós. Há uma limitação naquilo que eles criaram para nós. O ensino, nós pensamos que é limitado, mas o ensino não é limitado. O ensino é intemporal. E nós pensamos que é ilimitado. O sistema é tão forte que agora nós pensamos que não temos que estudar. Temos que estudar. O livro não é para ler, é para estudar. Imagina tu leres o jornal todos os dias. Do dia 1, dia 2, até ao último dia do ano. Chegas no próximo ano, tu não sabes o que é que tu leste dia 1 de janeiro, tu não sabes o que é que tu leste dia 5 de junho. É por isso que tem que haver um estudo e tem que ser intencional. Porque tu podes até ler um livro, leste o livro completo,
A menos que a tua inteligência, o teu QI seja muito elevado. Mas se tu fores a ler um livro, e não estudares o livro, em uma semana, 2, tu já esqueceste. Então tem que haver estudo. E estudar é isso. É saberes que tu estás envolvido em algo, capturar essa energia, canalizar energia, mandar energia. Tu aprendes, lês, aprendes e depois pões em prática. Porque tu tens que praticar de alguma forma. Tu tens que criar ilhas neurais. Tu tens que fortificar trilhas neurais. Tu tens que criar drivers mentais para que isso fique dentro de ti. Para tu teres uma identidade sólida. Porque somente assim tu consegues solidificar bem a tua identidade. Vou à casa de banho ali muito rápido. Então é sobre isso. Na vida real não existe essa coisa de tempo para evoluir, tempo para crescer, tempo para descobrir as coisas novas. Sempre é tempo. O tempo não para. O tempo não vai esperar por nós. O tempo está a nosso favor. Mas nós temos que favorecer também. Senão, nada feito. E muitas vezes nós dizemos que não temos tempo. Tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Isto não é falta de tempo. Isso é falta de cultura de crescimento. Isso é uma cultura muito importante. Tu, quando tens uma cultura de crescimento, tu aprendes com tudo. Tu cresces com tudo. Tu te alimentas espiritualmente, almaticamente, com tudo que tu faz bem, com tudo que é certo. E tu não arranjas desculpas. Porque a desculpa, ela te culpa. E ela te destrói dentro do tribunal. Que o tribunal é esse? Tribunal da mediocridade. A desculpa te julga. E ela te aprisiona e te humilha. Por mais que não pareça, é isso que ela faz. Quem entende que o ensino é intemporal começa a produzir na vida. Quem espera pelo momento certo, está sempre na preparação. Estou-me a preparar. Agora não é o bom momento. Agora não é... não. E depois vem a desculpa. Enrolamento. E nada acontece. Porque a pergunta é: queres ser livre ou queres ser escravo do sistema? Há muitas pessoas que pensam que são livres porque conseguem levantar, vão lá fora. Ou aquelas que simplesmente querem ter o seu part-timezinho, o seu full-time e ter 4 semanas por ano para desfrutar da sua vida. It's ok, tudo bem. Cada um tem os seus goals, mas também acredito que pessoas que estão a ver isso aqui agora não querem ter esse estilo de vida. Então, cada um escolhe aquilo que quer. E tu escolheste isso, então a forma de como, ou uma das formas de como sair daquilo em que estás inserido agora é essa. Evoluir não é uma etapa. Crescer é uma decisão contínua. E só cresce quem decide realmente aprender para sempre. Assim como fomos condicionados a aprender somente o que o sistema quer, também podemos aprender a ser bem-sucedidos fora dele. E isso é um fato real. Vai custar, só que depende do motivo, do alvo, da história que contas ao teu cérebro, porque o nosso cérebro é movido por histórias e 98% das histórias que ele conta não vão acontecer, mas aquela que a gente quer que aconteça, acontece não como a gente quer, mas sim como Deus quer, que acaba por ser bem melhor que aquilo que a gente queria, e é isso que a gente tem que perceber. O que é que a gente tem que perceber? Que a mente fala primeiro, mas quem decide és tu. Fomos treinados para a fraqueza, para evitar desconforto e estarmos muito confortáveis, supostamente, para criar atalhos, querer recompensas sem responsabilidade. Até que de certa forma é bom ter recompensas sem responsabilidade. Só que tu tens que ter amor à tua posição como mais velho. De ir à caça. O homem vai à caça. Independentemente do género sexual, quando na Bíblia fala homem é de forma geral, né? Homem e mulher. Então sempre que eu falar homem, estou a falar para uma mulher também, ou mesmo quando eu falar mano. Mas querer ter recompensa sem responsabilidades não é bom. A vida não funciona dessa forma. Não há bônus sem ônus. Toda conquista cobra um preço. Fact. Toda escolha exige renúncia. E o preço a ser pago não é o dinheiro. É as atitudes que tens que tomar com base a essas renúncias. Quem quer crescer vai ter que pagar com tempo, esforço, foco e desconforto. E isso não é castigo. É o custo da liberdade. O problema não é o preço. O problema é querer ter o benefício e depois não pagar a fatura. Quando mudas a história que contas ao teu cérebro, o esforço deixa de ser um sacrifício e passa a ser um benefício. E tu começas a ter compromisso.
E quem assume o ônus, acessa o bônus. Essa banana tem ali uma parte preta, não sei se isso faz bem ou mal. Mas geralmente eu não como. Quem assume o ônus, acessa o bônus. Não tem como não acessar o bônus. Bônus é a recompensa, é o ganho, é o benefício. O ônus é o encargo, o custo, o preço a ser pago. Então tem que haver sempre esses dois. Porque tu tens sol, tens terra, tens sêmen, tens útero, tens pênis, tens vagina, tens semente, tens terra. Então há coisas que são duplas, há coisas que, pronto, envolvem a tríade. O mundo move-se dessa maneira. Não tem como ver só um lado. Porque o negativo precisa do positivo e o positivo precisa do negativo. Isso é um facto. Por que a vida de muita gente não anda? Mas a pergunta ficou no ar. Quer ser livre ou quer ser escravo do sistema? O sistema não recompensa consciência. O sistema recompensa obediência. Eu preferi ser uma falha do sistema. Aquele sistema que faz com que tu sejas obediente a nível máximo. Toda a falha do sistema é original. Porque só quem pensa fora desse sistema consegue quebrar o padrão. Não tem como não quebrar esse padrão. Acabas por ser original porque não és parte do sistema. És uma falha. Porque o sistema foi implementado, foi programado de uma forma e tu és uma exceção. Tu és um improvável. Não era previsto acontecer aquilo que está a acontecer. Aquilo que tu estás a fazer acontecer. Aquilo que tu tens que fazer acontecer. Aquilo que tu vais fazer acontecer. Acaba por ser falha do sistema por quê? Porque quem aceita ser controlado pelo sistema vive em modo de imitação. Repete rotinas, ideias, sonhos que não são teus, que só parece. Parece, mas não é. Porque vais querer ter um sonho de ter um cargo dentro da empresa. É o teu sonho, mas tu vais estar a alimentar o sonho de outra pessoa, não o teu sonho real. Liberdade exige falhar. Não se esqueçam. Liberdade exige falhar. Liberdade exige falhar. Então a gente vai fazer o quê? Falhar o sistema, quebrar esse guião e forçar o nosso próprio guião, escrito por nós, e assumir o risco de pensar por conta própria. Porque a vida é tua. Por que a vida de muita gente não anda? Há níveis, obviamente, não é? Mas eu, para ser sincero, pelo menos a minha vida também há muita coisa que tem que ser resolvida. Mas eu, para estar aqui nesse preciso momento, é porque já resolvi muita coisa da minha vida emocionalmente e tudo começa nas emoções. Mas é mais ou menos isso. A nossa vida normalmente, porque nós pensamos, olhamos sempre para a vida do outro, temos sempre que olhar para a vida do outro, olhar para a vida do outro e começamos a dizer, porque a minha vida é assim, porque eu não tenho as oportunidades, o outro tem a minha idade e ainda não alcancei aquilo que o outro tem, como é que ela tem a minha idade? Veio de um estado social igual ao meu e eu estou assim. É muito simples. É muito simples porquê? Porque essa pessoa aproveitou as oportunidades que ela teve de fazer o que precisava ser feito. E essas oportunidades nós temos todos os dias. Todos os santos dias nós temos essas oportunidades. Nós estamos no novo ano e aproveitar para vos desejar um ano novo. Mas o ano se passou e tem muita coisa que ainda não mudou, mas que pode mudar agora. O teu ano pode mudar agora. A tua vida pode mudar agora. As tuas decisões podem agora fazer com que tudo mude agora. Basta decidir. O que é a decisão? A decisão vem de cisar algo, cortar algo. Cisar, corta. Ou ajustar também. Porque quando tu cisas, tu cortas. Mas também é segurar e receber. Com algumas analogias conseguimos chegar até aí, mas quem é atento sabe. Então o que é que nós temos que cortar? Com essas decisões, que acaba por ser um ajuste. Tu quando tomas uma decisão, tu cortas algo. Tu ajustas o quê? Algo que está desalinhado. Quando tu recebes a responsabilidade que tens que assumir e segurar. Segurar é o quê? É segurar o compromisso que tu tens que segurar. Vai doer, mesmo que doa, vai. Decide, não é falar. Pensamos que decisão é só falar, vou fazer. Decidir é renunciar a uma parte fraca de ti. Assumir a versão que exige disciplina, fé e constância. E tu tens isso tudo dentro de ti. Só que tudo isso precisa de um treino. Mas uma coisa muito interessante, e nós temos que nos sentir privilegiados por isso. Tu tens tanta coisa dentro do teu corpo a ser executada automaticamente que tu nem precisas de gastar nem um pingo de energia e tu dizes que não tens energia para tomar decisões de forma consciente. Imagina se
toda a energia que supostamente é necessária para tomar esse tanto de decisões que são supostamente 35 mil, 35 mil deve ser, depois façam uma pesquisa, pode ser mais, pode ser menos, mas dos 10 mil passa de certeza, e tu não consegues tomar uma única decisão. A vida não é assim tão difícil como a gente pensa que é. A maior parte das decisões que a gente toma são inconscientes. E gastaria muito tempo para nós termos que sentar e decidir cada uma delas. É muito. Por isso é que exige reflexão, e a única coisa para fazer algo intencional é uma decisão. Simples, simples, simples. Por que nós precisamos de decisão? Porque nós precisamos avançar. Precisamos avançar. E nós temos a reflexão porque a reflexão nos leva a um ponto em que tem que haver uma decisão. Em que nós já não temos que refletir sobre mais nada. Só temos que decidir e mudar a rota, mudar o caminho. Mas nós sabemos para onde é que vamos, independentemente da mudança de rota, nós sabemos para onde queremos ir. Mas se temos que refletir e decidir, temos que fazer. Porque é sempre necessário. Sempre. E essas decisões são inflexões. Inflexão é desvio, é mudança, é afastamento. E inflexão de comportamento significa mudança significativa nos padrões de pensamentos e ações. Quando os nossos pensamentos mudam, as nossas ações também mudam. Isso é muito simples, mas é muito difícil porque nós somos seres humanos e somos muito apegados. Mas quando a gente tenta, repete, a gente chega a um domínio. E qual é a coisa que tu queres dominar? Quais são os pensamentos que queres dominar? Quais são as ações que tens tido? Que muita gente olha e diz, isso não é ele. Esse não é ele. Não, ele não é assim. Não, isso, será? Não, é mentira. As pessoas não acreditam na mudança, mas tu acreditas na tua mudança. E quais são as ações que tu queres dominar para que tu chegues a essa mudança, que fará parte da tua identidade? Porque tu primeiro melhoras, depois mudas e depois te transformas. Quando tu melhoras, antes de melhorar, isso veio de uma linha de pensamento em que te fez melhorar, que depois te faz mudar. Tu tens que acreditar na mudança, que é para depois te transformares. Se decisões sérias não forem executadas de forma consciente, a sabotagem acontece de forma orgânica. E se tu não decidires, a vida vai decidir por ti. Não abranda e não espera por ti. Então, por algum motivo, a maior parte das nossas decisões são inconscientes, não é? Por algum motivo, são poucas as decisões que nós temos que são conscientes. Porque decisão consciente exige energia do sistema cognitivo. E essa energia tem que ser alimentada, retroalimentada e implementada. Por isso é que tens de escolher bem com o que é que tu vais gastar energia. E, obviamente, recarregar essa energia. Será em distração ou será em direção? Fica a pergunta. Até podes contar historinhas, mas só que as historinhas vão contar que tu és fraco, que tu és falhado, que tu és um ordinário.